Será que os cães, eles obedecem mais aos homens do que às mulheres? Será que os homens têm mais facilidade em educar os cães do que as mulheres? Será que isso é verdade? Será que tem essa diferenciação? Será que os cães fazem essa diferenciação entre homem e mulher? Se você acredita que isso faz diferença, que os cães realmente eles têm essa percepção que eles diferenciam o homem e as mulheres em relação à educação, em relação à obediência, eu aconselho que você fique aqui comigo agora para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto e esclarecer alguns pontos que podem estar nebulosos na cabeça de vocês. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Fernando Oliveira e eu te ajudo a educar seu cão, mesmo que você não saiba nem por onde começar. Imagina só, você mulher, você está na sua casa e por alguma razão você quer ensinar alguma coisa para o seu cão, você quer educar ele em alguma situação do seu dia a dia, alguma questão na sua casa. Então você quer ter passar essa obediência, você quer ensinar algo, mas o cão parece que ele te ignora, ou parece que ele, quando você fala alguma coisa em relação à educação, ele pula em você, ele brinca, ele interpreta como uma brincadeira, você não consegue prosseguir com o seu ensinamento, com a sua educação, com o que você está em mente, e chega um ponto que você se irrita, você fica frustrada, daí você chama um homem da sua casa, seu marido, seu pai, seus irmãos, enfim, e ele chega na cena, ele de repente fala mais alto, fala mais grosso, fala mais alto, ele gesticula, ele de repente ele ameaça de alguma maneira, e o cão imediatamente o cão para, o cão bate a cabeça, o cão se afasta, e você fica sem saber o porquê, e você acha que de fato o cão obedece mais aos homens do que às mulheres. No caso, você vê que você não tem muito controle sobre o seu cão. Será que isso acontece na casa de você em algum momento no dia a dia? Você já vivenciou alguma situação parecida, no qual você, mulher, tenta passar algo pro seu cão, mas ele te ignora, ele pula em você, ele acha que é uma brincadeira e você tem que pedir socorro, digamos assim, para um homem da sua casa e o cão para imediatamente? Será que isso tem fundamento? Será que isso realmente tem alguma ligação? Lá em casa, meu cão obedece mais meu marido do que eu. Por que isso? Bom, para responder essa pergunta, que você diz que meu cão obedece mais meu marido do que eu, vamos entender o que seria obediência para você. O que seria obedecer? Tá, se a gente consultar, se a gente pesquisar, obedecer, a gente pode resumir da seguinte maneira, que vai ter um lado que vai ensinar alguma coisa, vai passar alguma informação, e o outro lado que vai respeitar e cumprir essas determinações que foi passada. Mas para que isso aconteça de fato, para que essa obediência aconteça, nós temos que ter em mente que não basta apenas você falar, não basta apenas você expor as suas ideias, os seus pensamentos. Essa sua ideia, esse seu pensamento de obediência, do que você quer que o outro indivíduo faça alguma coisa, tem que chegar de uma maneira que esse outro indivíduo entenda o que você está querendo passar, entenda o que deve ser feito, entenda quais são as regras que devem ser cumpridas e quais seriam, de repente, as consequências do não cumprimento dessas regras. Tá? Aí sim a gente pode falar que o outro indivíduo está obedecendo ou não. Por exemplo, é, se você dirige, ou mesmo se você não dirige, mas você tirou carta, você conhece um pouco das regras de trânsito. A- as regras de trânsito, as sinalizações, elas são feitas para que o condutor do veículo ele respeite o que está sendo passado por aquelas placas. Então a placa traz uma informação e o condutor tem que respeitar aquela orientação da placa. Por exemplo, velocidade, é, dar preferência, sabe, conversão proibida, enfim. A placa dá diversas informações e o condutor, tendo ciência, tendo conhecimento daquelas regras, ele tem o discernimento de cumprir, ele tem o livre-arbítrio de cumprir ou não cumprir aquelas determinações da placa, tá? Então, assim, ele está ciente, ele tem o conhecimento do que ele deve ser feito e cabe a ele decidir se ele vai fazer ou não, tá? Isso levando em conta para o lado do ser humano.
a gente pode falar que se ele não cumprir, ele está sendo desobediente, ele não está cumprindo com as normas. E aí vai ter as consequências, no caso do trânsito, as multas. Tá? Então isso tem que estar bem claro quando a gente lida com os cães, quando a gente fala que ele não está obedecendo, que ele é mal educado, enfim. A comunicação que você está passando para ele está sendo clara? O que você quer que ele faça está sendo claro? Você tem ciência que ele está entendendo o que você está passando para ele? Isso é o primeiro ponto. Outro ponto importante nessa questão é como que os cães aprendem, tá? A gente não pode simplesmente largar para o universo e falar assim, vou falar tal coisa e meu cão vai entender o que eu estou falando e vai resolver o problema, tá? Não é assim que funciona, tá? Não é bem assim que funciona quando a gente lida com os cães. Quando a gente lida com os cães, a gente tem que entender que eles aprendem de uma maneira bem mais simples do que a gente pensa, tá? De forma resumida, os cães, eles tomam uma decisão, eles tomam uma ação, eles têm um comportamento qualquer que seja, e esse comportamento vai gerar um resultado para o seu cão, para qualquer cão. E em cima desse resultado, o cão vai decidir, sabe, se ele vai continuar fazendo ou não fazendo tal comportamento. Depende se aquele resultado for bom para ele ou se o resultado não for tão bom para ele. Tá? Então, basicamente, os cães aprendem assim, tá? Eles fazem alguma coisa e essa coisa que ele fez, esse comportamento, gera um resultado e o resultado é o que vai definir o aprendizado do cão. Quanto mais ele vai fazer porque o resultado for bom, mais ele aprimora, mais ele aperfeiçoa, melhor ele fica naquele comportamento. Então, esse é o segundo ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente lida com a educação dos cães. Entender como que eles aprendem, como que o resultado, como que o comportamento influencia nisso na educação. Outra coisa que a gente tem que levar em mente é que os cães eles são animais sencientes, tá? O que é isso? O que é ser senciente? Quando a ciência define que um indivíduo é senciente, quer dizer que esse indivíduo ele tem capacidade de vivenciar emoções, tá? Ou seja, assim como você sente medo, raiva, ódio, angústia, ansiedade, estresse, amor, alegria, felicidade, essas emoções, esses sentimentos, os cães também têm essa capacidade, tá? Eles também vivenciam no dia a dia dele diversos tipos de emoções e sentimentos. E essas emoções e sentimentos também influenciam no comportamento, também influenciam nos resultados dessa questão de educação canina. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala, meu cão não me obedece, meu cão obedece mais meu marido do que eu, porque isso acontece, a gente tem que ver também que nós temos, é, além desses pontos que eu falei, nós também temos um outro ponto que muitas vezes é esquecido, talvez realmente por falta de conhecimento das pessoas, que é a nossa postura, nosso tom de voz, nosso gestual, nosso olhar, nossa expressão facial. Tudo isso, todo esse conjunto de linguagem corporal que eu gosto de dizer, que engloba toda a nossa expressão corporal mesmo, tá? Nosso gesto, nossa expressão facial, nosso tom de voz, tudo isso influencia no comportamento do cão, tudo isso influencia no resultado que a gente quer. Então você pode perguntar: mas por que que ele obedece mais o meu marido do que eu? De repente, você não está conseguindo passar para o cão de fato o que você quer que ele faça. Então ele não está entendendo. É, o tom da sua voz, às vezes, você quer passar uma informação um pouco mais séria para o seu cão, para que ele não faça tal coisa, isso, aquilo, mas ele interpreta o seu olhar, o seu tom de voz, a sua expressão facial como um convite para brincadeira, como um convite que é algo mais. É uma coisa mais de entretenimento, uma coisa mais divertida, uma coisa que. Eu posso. Ela está me convidando para brincar, por exemplo, e ele vai interpretar dessa maneira porque ele está lendo sua linguagem corporal. Então a comunicação que você está passando para ele não condiz de fato com o que você quer passar para ele. Então, de repente, isso faz ele não te obedecer tanto quanto você imagina. E com relação ao que você falar que ele obedece mais ao meu marido do que eu, aí também tem que levar em consideração isso que eu te falei. Como que está a postura do seu marido, como que está o tom de voz do seu marido, como que está a expressão corporal do seu marido. E isso influencia, porque como eu falei, os cães sentem emoções, vivenciam emoções. Será que a atitude do seu marido não está causando alguma emoção negativa no seu cão? Por exemplo, o medo, que faz o cão parar, congelar, travar
E por isso que você tem essa sensação de que ele não te obedece, que você não consegue ensinar o seu cão e tem que chamar o seu marido. Então, assim, é uma coisa que tem que ser analisada, tá? Não dá para afirmar tudo sem analisar toda uma situação envolvendo a pessoa, o cão e a situação, tá? Mas, assim, é importante analisar sempre como que está essa parte de postura, de linguagem corporal, de tom de voz, de expressão facial, de gestuais, com o seu marido, com você, com o cão, para você começar a ter uma ideia do que está acontecendo na sua casa. Meu marido fala alto, às vezes, bravo, mas nunca bateu no meu cão. Como explicar isso, então? Então, como eu falei assim, os cães, eles são animais sencientes, né? Eles vivenciam emoções e sentimentos, eles têm essa capacidade de, no dia a dia dele, ter diversos tipos de emoções envolvidas e essas emoções influenciam nos comportamentos, nos resultados obtidos pelo cão. Quando você diz que seu marido fala alto, às vezes bravo, sabe, aquele tom de voz mais sério, mais grosso, mas nunca bateu no cão, e você está perguntando como que explicar isso, é simples, tá? Vamos analisar o seguinte. Se você tem medo de alguma coisa, o que que você faz? Provavelmente você vai transpirar, você vai congelar, você vai querer correr, você vai querer fugir, você vai querer evitar essa situação que lhe causa medo. Quando a gente lida com cão e a gente fala alto, a gente grita, te esbraveja, te, sabe, gesticula, levanta a mão, mas não bateu, não significa que a gente não está causando traumas no nosso cão. Porque assim, quando você lida com cães e quando você grita, você ameaça ou você bate, isso tudo a gente pode lidar como agressões, tá? A diferença é que quando você bate, você tem agressão física, de fato. Você tem a dor física acontecendo naquele momento. Porém, quando você grita e quando você ameaça, você não tem a dor física, mas você tem uma outra dor que é tão ruim quanto a dor física, que é a dor emocional, são os traumas emocionais. E quando você diz que, meu marido fala alto, bravo, mas nunca bateu, mas na cabeça do cão, quando você eleva o tom de voz, quando você grita, você gesticula, e nesse momento, quando você está falando bravo, se você parar para perceber, você vai reparar que a fisionomia de vocês, quando vocês gritam, quando vocês estão bravos, a fisionomia de vocês, a expressão facial muda. E o cão, ele consegue interpretar muito bem a nossa linguagem corporal, ele consegue analisar muito bem, muito melhor do que a gente, a expressão facial, a expressão corporal nossa naquele momento, e ele vai interpretar que aquilo é uma expressão perigosa, é algo negativo, é algo que assusta, que deixa eles preocupados, ansiosos do que pode vir dali em diante. Então, assim, quando a gente grita e fala alto, a gente está sendo agressivo com nossos cães. Não estamos causando agressão física, mas agressões emocionais estão acontecendo, estão ocorrendo naquele momento. E isso é muito importante a gente ter essa percepção, ter essa visão, porque isso pode ser um problema no futuro, tá? Então, assim, quando você fala isso, que ele fala alto e bravo, mas não bate, mas começa a observar a expressão facial dele, a linguagem corporal dele, e começa a observar também a linguagem corporal do seu cão, tá? Porque provavelmente ele está parando de fazer algo naquele momento, mas não porque ele está obedecendo ou respeitando o seu marido ou quem quer que seja algum de homem da sua casa naquele instante. Mas é muito provável que o medo esteja ligado nessa resposta do cão. Então, cuidado e presta atenção muito bem também na resposta corporal do seu cão quando um homem entra em cena para querer educar, querer a obediência do cachorro em algum momento da sua vida. Será que meu cão tem medo do meu marido, então? Olha, não dá para afirmar tudo 100%, mas geralmente grandes chances de isso estar acontecendo sim. Até porque, como eu falei, os cães são animais sencientes, eles vivenciam emoções e eles são muito sensíveis. Então é muito provável que, assim, dependendo da sensibilidade do seu cão, dependendo do tom de voz, da frequência, da intensidade dessa braveza, brabeza, não sei se é assim que se fala, do seu marido, desse tom de voz grosso, quanto isso está impactando no seu cão? Quanto está influenciando no cão? Tá? E como eu falei, o cão ele vivencia emoções e os cães são indivíduos únicos.
Cada cão reage de uma maneira. Então, assim, a gente não pode falar que todos os cães são iguais. Então, assim, o seu cão, de repente, ele pode ser muito mais sensível que o cão do vizinho, e o fato de você levantar um pouco mais a voz do que o normal já deixa o seu cão muito mais intimidado, muito mais inseguro. Então, sim, é muito provável que pode estar acontecendo do cão estar tendo muito medo do seu marido, e isso pode ser um problema muito sério a médio e longo prazo, se isso se continuar acontecendo com uma certa frequência, uma certa intensidade, tá? Por isso que é importante analisar e identificar se isso está acontecendo de fato e realmente extinguir essa nossa postura. E por que meu cão age diferente comigo? Por que ele me ignora? Por que ele não me obedece? Eu não grito, eu não ameaço, não elevo o tom de voz. Bom, aí tem um outro ponto. Os cães, gente, eles são oportunistas, tá? Digamos assim. Eles, eles vão se aproveitar da oportunidade para tentar trazer um benefício para eles, tá? E é assim que funciona. Eles vão fazer alguma coisa porque aquela coisa vai gerar algum resultado para ele. Lógico que ele não racionaliza dessa maneira, mas sim, ele vai fazer alguma coisa porque está sendo bom para ele. E por que que ele age diferente com você? De repente, é aquela coisa. O seu tom de voz, é, o seu olhar, a sua expressão facial, a sua expressão corporal, influencia o cão de uma outra maneira. De repente, esse lado maternal, esse lado materno de querer proteger, de querer cuidar da, da família, isso acaba influenciando de uma maneira, digamos assim, sabe, negativa, mas do lado do aprendizado, tá? De repente, o cão ele interpreta toda sua linguagem corporal, sua expressão corporal, de uma maneira mais amigável, de uma maneira mais de brincadeira. Então, ele não consegue interpretar quando você quer algo sério, quando você quer algo que esteja na brincadeira. Ele tem essa dificuldade, porque como você não consegue separar os dois lados da moeda, então fica difícil para o cão interpretar quando você quer alguma coisa de fato ou quando você está só brincando com ele. Então, por isso que às vezes você tem essa sensação de que com você ele age diferente, com você ele não te respeita. Mas isso não tem nada a ver com respeito, assim, do jeito que você está pensando. É mais realmente que ele está interpretando a sua comunicação de outra maneira. Então, assim, não é porque ele está de respeitando você, não está te obedecendo. É que naquele momento você está passando uma comunicação que ele está interpretando como uma brincadeira. Por isso que ele age diferenciado com você. Por isso que ele, de repente, ele brinca mais com você, ele pula mais em você. E você fala para ele não fazer tal coisa, ele faz, ele corre, ele late, ele, sabe, fica muito feliz. Mas não tem nada a ver com questão de estar ou não te obedecendo. Realmente ele não está entendendo a sua comunicação ou ele está entendendo da maneira que ele acha que tem que ser feito. Eu trato meu cão como um filho. E mesmo assim ele não me obedece. Por quê? Então, como eu falei antes, esse lado maternal, esse lado da mulher, que é importante demais, de cuidar, de querer o bem das pessoas, da família. Mas quando a gente lida com os cães, isso pode trazer algo negativo para a gente, porque a gente começa a fazer algo, a gente projeta alguma coisa na nossa cabeça. A gente fala com o cão, a gente quer ensinar ele a fazer alguma coisa, mas ele não faz. A gente pode se frustrar, a gente fica irritado, a gente fica irritada, porque não está surtindo efeito aquilo que a gente está pensando, e a gente começa a achar que o problema é com a gente, que o problema, ou melhor, que o problema é o cachorro que não obedece mesmo, que ele é mal educado. E a gente não consegue enxergar que realmente o problema está com a gente, na forma da gente lidar com os cães. Que os cães, eles só apenas fazem as coisas, eles não erram nunca. Eles apenas aproveitam as oportunidades e eles fazem o que tem que ser feito. E aí, se aquilo trouxe um resultado bom para ele vai fazer, ele vai continuar fazendo. E um grande problema que acontece nessa questão, que quando você diz, eu trato ele como um filho, mesmo assim ele não obedece, esse é um problema que acontece que a gente pode chamar de que a gente está humanizando o cão. O que é isso? A gente está passando para o cão condições, características que cabem só a nós humanos. Então a gente está tratando ele como um filho e querendo educar ele também como um filho humano. Então a gente fala, a gente conversa como se ele estivesse entendendo o que a gente está falando. Apesar dele virar a cabeça, olhar para nós, tudo, mas ele não está de fato entendendo o que você está falando. O que ele está entendendo é o seu tom de voz, é a sua expressão facial, é a sua linguagem corporal, seu gestual, o seu olhar. Isso ele está entendendo. Mas o que de fato você está falando,
não necessariamente ele está entendendo. Então, assim, tratar o cão como um filho, tudo bem, mas trate ele como um filho cachorro. Um filho cachorro tem suas comportamentos naturais, tem seus instintos naturais, tem suas necessidades básicas, tá? Tem um modo que ele aprende que é diferente do modo que um ser humano aprende. Então a gente tem que começar a entender que o cão não é um filho humano, tá? Você pode tratar ele como um filho, você pode lidar como um filho, mas pense que ele é um filho cachorro. Ele precisa ser tratado como um cachorro, precisa entender como que ele aprende, como que ele responde. Então, assim, é por isso que ele não está te obedecendo. É por isso que você não está conseguindo educar ele do jeito que você imagina. Porque você está pensando nele como um filho humano. Tá? Então, assim, começa a mudar, começa a enxergá-lo como um cão, começa a enxergá-lo que ele tem as suas necessidades básicas de cachorro, ele tem os instintos de cachorro, ele tem os comportamentos naturais de cachorro, de um animal. Tá? Então, quando você começar a ter essa percepção e essa mudança de visão, vai mudar bastante na sua questão de conseguir a obediência e a educação que tanto você deseja do seu cachorro. Então, estamos errando para educar o nosso cão? O que a gente está fazendo está, de certa maneira, está errada? Se a gente for parar para pensar na questão de educação, na questão de obediência, na questão de lidar com o cão, de certa maneira, sim. Tá? Não estou falando que a gente não tem que dar carinho, não estou falando que a gente não tem que tratar bem o cão, não estou falando que a gente não tem que tratar ele como um filho, mas tem que tratar ele como um filho canino, tem que respeitá-lo como um cão, tem que fornecer as necessidades básicas que ele precisa, tem que fornecer passeios, tem que fornecer, de repente, algum treino na sua casa, tem que fornecer para ele condições para ele suprir os comportamentos naturais na nossa casa. Outra coisa que a gente tem que entender é que, assim, o nosso tom de voz está influenciando no comportamento, tanto no comportamento para ele pular cada vez mais, brincar cada vez mais, mas também no comportamento dele ficar com medo da gente. Então, é importante vocês terem essa percepção de que o errar nesse sentido é porque vocês não tinham conhecimento do que vocês estavam fazendo. Então, por isso que eu não falo que vocês estavam errando, vocês só não tinham conhecimento. Então, sim, tratar o cão como uma pessoa, como um filho humano, é errado, porque a gente vai começar a jogar nele condições humanas, achando que ele vai entender tudo que a gente está falando. A gente vai se frustrar, porque ele não vai responder da maneira que a gente quer. A gente pode começar a gritar, a gente pode começar a aumentar nossa intensidade de voz, nossa frequência desses gritos, porque o cão não consegue entender, não consegue assimilar o que a gente está passando. Quando envolve um homem da casa, marido, irmão, pai, enfim, e essa pessoa fala mais alto que a gente, que nós mulheres, no caso, e grita mais, fala mais alto, fala mais grosso, de repente levanta a mão, sabe, olhar mais sério, mais ameaçador, isso também influencia, isso também, agora, vocês sabendo, isso também está errado, porque a gente não precisa ameaçar, não precisa gritar, não precisa esbravejar, não precisa levantar a mão, não precisa para conseguir educar um cão, para conseguir ter uma obediência dele. Tá? Então, assim, se a gente for parar para pensar agora que vocês têm o conhecimento, sim, tratar ele como um filho humano está errado. Querer ensinar ele gritando, ameaçando, falando grosso, falando bravo, também está errado. Não vai funcionar. E, como eu falei, como eles são animais que vivenciam emoções, a médio e longo prazo isso pode ter problemas. Por quê? Porque se isso vira uma rotina, vira uma constância na nossa família, vai chegar um momento que o cão vai começar a não respeitar tanto nem os gritos. E o que vai acontecer? O ser humano vai começar a intensificar mais ainda o tom de voz, mais ainda os gritos, mais ainda as ameaças, porque aquilo que ele já fazia anteriormente já não está surtindo efeito. O cão pode começar a ter medo da família, principalmente de quem está causando esse medo nele. Pode começar a ter medo de pessoas, pode começar a ser um cão apático com relação à interação na casa, porque ele vai querer evitar os gritos, as ameaças, porque ele vai se tornar um cão ansioso, inseguro. Então, sim, é perigoso e não é saudável, não é eficaz a gente gritar e nem tratar o cão como uma pessoa. Tá? E como melhorar isso? Como que eu faço para educar o meu cão? Sim. O melhor jeito para você começar a educar seu cão, primeira coisa, é começar a entendê-lo como um cão. Essa é a primeira coisa. Tá? Tá? Segunda coisa é entender as necessidades básicas do seu cão. É fornecer para o cão brinquedos específicos para ele se entreter na sua casa. E quando o cão está entretido com algo que é dele, ele vai parar de aprontar na sua casa.
é começar a ensinar o cão aos mínimos dos comandos. Por exemplo, você pode ensinar ele a sentar para receber a comida, você pode ensinar ele a sentar para receber um carinho, você pode ensinar ele a sentar para começar uma brincadeira, você pode começar a ensinar ele a sentar para colocar a coleira antes de sair, você pode ensinar ele a sentar para abrir a porta, para então sair para passear. Então você começa a colocar no seu dia a dia ferramentas que vai deixar o cão mais concentrado e mais satisfeito, porque assim, as necessidades básicas do cão começam a ser supridas. E você vai começar a entender que o seu jeito, a sua postura também, a sua expressão facial, quando você está brincando, é uma, mas quando você está educando, a sua expressão facial não pode estar com um sorriso no rosto. Tá? Você tem que estar olhando para o cachorro de uma maneira serena, mas sem sorrir. Senão ele vai ficar confuso quando você está brincando e quando você está ensinando algo para ele. Então, eu diria que para você começar a educar o seu cão, você tem que começar por esse princípio. Reconheça o seu cão como um cão, entenda suas necessidades básicas, entenda seus instintos, seus comportamentos naturais, entenda como que eles estão aprendendo, que o que ele faz é porque gera um resultado. Entenda que a sua expressão facial, a sua linguagem corporal influencia. Muda essa expressão facial quando você está ensinando, quando você está brincando. Você vai ver que tem uma diferenciação entre você brincar e você ensinar alguma coisa. Seu tom de voz muda, seu olhar muda, seu sorriso, sua expressão facial muda. Pare de gritar com o cão, pare de ameaçar, pare de levantar a mão, levantar objetos para querer intimidar o cão. E o resto vai começar a fluir mais naturalmente. Então, se a gente continuar fazendo do jeito que a gente estava fazendo, o que pode acontecer? Bom, como eu falei, os cães, eles são animais que eles têm os seus instintos, os seus comportamentos naturais e têm suas emoções, tá? Eles são sencientes. Se vocês continuam fazendo, por exemplo, tratando ele como um filho e, e continuando dessa maneira, vai chegar um ponto que realmente tudo que está na casa, ele vai sentindo o direito de fazer o que ele bem entende, independente de você gostar ou não, tá? De você querer ou não. Porque ele não consegue ter uma diferenciação do que pode e o que não pode ser feito na casa. Ele não tem limites na casa. Não existe regras na casa. Então, para ele, tudo é permitido, tudo pode ser feito. O segundo ponto é que quando acontece isso, muito provavelmente você vai se estressar, você vai ficar irritada e, consequentemente, vai começar a gritar mais, cada vez mais e cada vez mais, porque já não surte mais efeito nem os gritos do seu marido, do seu irmão, do seu pai, porque o cão ele começa a ignorar. Ou o cão é muito sensível e o excesso de gritos, o excesso de ameaças, o excesso de broncas vai fazer o cão se tornar um cão, digamos assim, reativo com a aproximação de vocês, com a aproximação de pessoas. Ele pode ser um cão que não vai interagir mais com a família, porque ele vai querer evitar problemas. Ele vai ser um cão apático, ele pode surgir problemas futuros de comportamento. Como que a gente deveria fazer então? Então, como eu falei, é aquela coisa. Começa a tratar o cão como um cão, começa a entender os seus instintos, os seus comportamentos naturais, o que ele precisa para ser um cão mais equilibrado, mais feliz, sabe? Brinquedos para ele roer, brinquedo para ele achar comida, passeios diários, se possível, deixar ele farejar, deixar ele explorar. Se ele puder ter contato com outros cães, se ele não tiver medo, se não for um cachorro agressivo com outros cães, é saudável. É. Ensinar coisas na sua casa, coisas novas, como eu falei, ensinar ele a sentar para receber a comida, ensinar ele a ficar na caminha dele, definir regras na sua casa. Ah, ele pode subir no sofá, ele não pode subir no sofá, ele pode entrar no quarto, ele não pode entrar no quarto. Definir o que é aceitável ou não na casa, o que pode ou não. Parar de gritar com ele, parar de ameaçar. Isso é o básico para a gente começar a mudar o jeito do cão olhar para nós, o jeito de a gente começar a educar nosso cão. Bom, gente, então assim, de maneira bem resumida, o que a gente viu aqui? Os cães não fazem distinção de gênero. Você sendo homem, sendo mulher, para ele pouco importa. O que importa de fato é o jeito que você fala, é o jeito que você olha, é o tom da sua voz, é se você ameaça ou não o seu cão, é se você fala grosso ou não com o seu cão, tá? Porque os cães são animais sencientes, eles vivenciam emoções, então isso vai influenciar muito na resposta do cão, porque vocês podem confundir um respeito com um medo quando a pessoa fala, quando a mulher fala, ele não me obedece, ele obedece só ao meu marido, ao meu irmão, ao meu pai, enfim. Mas quando chega o homem na cena, na situação que está ocorrendo, e ele fala mais grosso, mais alto, levanta a mão, ameaça, e o cão para, mas assim,
Começa a olhar como que tá a linguagem corporal do seu cão, começa a interpretar como que ele tá, porque às vezes, eu diria que é quase que 100% das chances do seu cachorro parar, porque ele tem medo das consequências que pode vir dali em diante. Então, assim, não confundam medo com respeito. Parar de humanizar o cão, parar de achar que ele é uma pessoinha, que ele é uma criança, parar de achar que ele está entendendo o que você está falando, que ele não. Por mais que ele te olhe quando você fala, mas ele não está entendendo uma palavra que sai da sua boca, mas ele, o que está levando em conta é a sua expressão facial, é o seu tom de voz, é a sua expressão corporal. Isso sim é que está levando em conta, é isso sim que vai ditar a regra do jogo daqui em diante, tá? Então, de uma maneira bem resumida, é isso que a gente conversou. Então, não, o cão não faz distinção de homem ou mulher, tá? Ele não obedece mais aos homens e não obedece menos às mulheres, tá? O que muda é tom de voz, expressão facial, é, corporal, gestos, ameaças. Então, se você usa disso, você vai ter essa sensação que ele está obedecendo. Mas isso não é legal e não é saudável, tá? Então é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Até mais.